Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao segundo dia do nosso propósito, né? Ou a nossa jornada de oração e jejum. Eu quero compartilhar um texto aqui do Salmo 61, o versículo 1. Nós vamos estar acompanhando. E você pode declarar isso aí na leitura que você vai fazer aí na sua casa. É muito importante quando a gente declara isso no mundo espiritual, né? Algo acontece da parte de Deus, né? E o inimigo ele é anulado. Então, este Salmo 61, o versículo 1, você vai estar declarando aí na sua casa, né, nesse momento, e a gente vai estar orando, né? Orando por esse segundo dia, né? A gente precisamos que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger dos nossos inimigos, né? Aqueles inimigos invisíveis, mas que ele faz um estrago muito grande. Apesar que tem aqueles também visíveis, que também faz da mesma forma, para querer nos estimular, para querer nos paralisar diante do propósito que a gente está fazendo para obter da parte de Deus a nossa vitória. Então, isso é muito importante, essa declaração que nós vamos estar fazendo agora, na esfera espiritual. Você também vai fazer aí na sua casa, né? E você possa ter certeza que o anjo do Senhor ele já está aí. Ele já está aí na sua casa, né? Você não pode ver ele, mas ele está aí. Mas pelos olhos da fé, você já pode sentir a presença desse anjo, você já pode sentir a presença de Deus, né? Envolvendo a sua vida, envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família, né? Esse anjo guardando, livrando, né? Tantas coisas que a gente poderia ter acontecido no dia de hoje, mas o Senhor, ele nos livrou de todo o mal, né? Hoje foi algo interessante. De manhã eu desci para ali para a casa do irmão Hélio, né? E uma rua estava obstruída, né? Uma outra rua também estava obstruída, né? Quer dizer, duas ruas obstruídas. E o pensamento meu era xingar já, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus, né? Ele já se manifestou. Não custa, né? Você ir para outra rua lá na frente. E foi isso que eu fiz. Parece que é coisa que acontece para estabilizar a nossa paz, né? Porque não é possível. Tinha dois carros, né? Dois caminhões, um na rua de cima, outro na rua de baixo, né? Impossibilitando a minha ida lá na casa do irmão Hélio. Mas aí eu fui lá na rua principal, né? E cheguei até a casa do irmão Hélio. Então, tem muitas coisas que a gente não percebe na esfera espiritual que o inimigo também está trabalhando, né? Para quê? Para destabilizar a nossa comunhão, a nossa paz com Deus. Então, olha só esse texto do Salmo 61, versículo 1. Você pode declarar aí, mas declara ele como sendo você, não o salmista, tá? Como sendo o salmista Davi, mas sendo você, Débora e Rodrigo, sendo você, Cida, sendo você, irmã Rosa e Anselmo, sendo você, irmã Tatiane e o Aldo, né? A irmã Horaci, conhecida como a irmã Dora, né? A família, né? A família D20, né? D20, né? Que aí dá 60, né? Não dá 20, dá 60. Então, e os demais irmãos que estão aí nos ouvindo, né? Então,
Declara aí, vamos junto. Vamos dizer junto. Salmo 61, versículo 1. A tradução da sua Bíblia pode estar diferente, mas você vai colocar como se fosse você. Olha só, você vai estar orando agora dizendo assim, ó, ouve, ó Deus, a minha oração e atende a minha súplica. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, fala de novo, declara de novo aí na sua casa esse versículo. Pode falar aí. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende a minha oração. a minha súplica. Nós já estamos no espírito de oração. Nós já estamos no espírito de guerra. Nós já estamos no espírito de batalha. Então, o Senhor já está aí. Os ouvidos dele já está aí, aberto para nos ouvir. A sua mão também está aí para poder nos socorrer, nos ajudar, né? Então, nós vamos fazer uma oração. Glória a Né? Deus. E você também vai fazer essa oração. A oração de confissão. Porque Amém. nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, para que nada possa impedir de nós recebermos do Senhor a bênção que Ele tem para nos entregar no dia de hoje. Né? Então, nós vamos orar. Faça a sua oração aí, dizendo, Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas faltas, né? Mas também faça uma oração de gratidão por você poder estar aí, né? Tirado esse momento para poder se dedicar a essa live de oração e de jejum. Então, comece a agradecer a Deus aí, né? Já que você já confessou, então agora você vai agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito pela sua vida, né? Agradeça ao Senhor por você ter voltado para casa, por você estar em casa, por você encontrar os seus familiares em perfeito estado de conservação de saúde, né? De poder o Senhor ter te livrado de tantas coisas que poderiam ter acontecido no dia de hoje, mas o Senhor cuidou de você. Então vamos orar nesse momento. Pai Santo, querido e amado, a tua igreja está aí, Senhor. Parte dela está aí nesse momento de live, de oração e de jejum. Elas estão aí, Pai, num propósito. Cada um tem o seu propósito particular. Tu conheces o coração de cada um, porque tu o criaste, tu o fizeste para que eles te adorassem e te glorificassem. Por isso, Pai, que nesta noite nós estamos aqui reunidos através desta tela, através desse aplicativo, glorificando e exaltando o teu nome, para também, ó Deus, orar pelas nossas famílias, apresentar as nossas necessidades e também orar pela tua igreja, orar pelo teu povo, porque a oração feita no nome de Jesus, ela tem um poder imenso, um poder de quebrar, de destruir, de desfazer tudo aquilo que o inimigo tem tentado plantar, tem tentado colocar para poder anular a tua igreja. E nessa noite, Pai, nós queremos abençoar a nossa família, abençoar a nossa esposa, abençoar o nosso esposo, abençoar os nossos filhos, abençoar o nosso trabalho, abençoar, Senhor, esse dia, o dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos permitiu, para que hoje nós pudéssemos glorificar e exaltar o teu nome. Pai, que nenhuma ação do inimigo, durante esse dia, possa anular a oração dos teus filhos, possa impedir o agir do Senhor sobre aquilo que eles colocaram diante de ti. Por isso, meu Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite. Pai, olha para esses rostos que aí estão. Olha para esses nomes que aí estão. Olha, Pai, contempla cada casa, cada família que estão tirando esse tempo. Esse tempo não é um tempo perdido. Esse é um tempo precioso.
aonde a tua igreja está nesse propósito, Senhor. A Bíblia nos relata, no livro de Atos, que a igreja orava em casa, que a igreja tinha uma comunhão em casa, e que os teus filhos, eles cresciam no conhecimento da pregação dos apóstolos e dos discípulos. E nessa noite, meu Pai, nós queremos ser tomados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós queremos ser cheio da sua glória, cheio do seu poder, para podermos continuar a nossa missão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Você Amém. fez essa oração aí na sua casa? Então você já está abençoado. Tudo aquilo que você pedir hoje ao Senhor, você vai receber no nome de Jesus. Porque você disse: ouve, Senhor, a minha oração. Atende, Senhor, a minha súplica. Amado, eu não sei como foi o seu dia de ontem para hoje, né? Mas eu creio que algo bom aconteceu, né? E se aconteceu alguma coisa fora do normal, ei, não se desanime. É porque não tem vitória sem luta, tá? Temos que ter luta para poder contemplar a nossa vitória. Então, o que a gente precisa é continuar firme no propósito que Deus nos chamou para fazer. Sabe por que muita gente, às vezes, não vence a batalha? É porque na primeira guerra, né, na primeira situação que acontece, ela desiste. Ela desiste. E aí, o que ela sabe fazer é: ah, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Aí já entra aquele pensamento do inimigo para querer nos diminuir, né? Para querer nos menosprezar. Mas a gente tem que saber uma coisa: Deus é conosco. Deus está conosco. Não importa as circunstâncias. Às vezes a gente canta isso lá na igreja, né? Fala isso, tem um canto que fala sobre a circunstância. A circunstância ela pode ser favorável ou não favorável, mas a gente tem que permanecer firme. Firme no propósito do Senhor. Firme na busca constante do Senhor. Então, este salmo ele é muito importante. E tem outros textos, irmãos, que podem acrescentar a nossa fé, que podem nos acrescentar, né? É por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, por isso que é importante a gente ter em mente algumas passagens da Bíblia que quando você leu, você sublinhou e você sentiu que Deus falou com você ali. Então, se assegure a isso. Nessa madrugada, lá por volta de umas 4h50 da manhã, o Espírito Santo de Deus me levantou e me deu uma palavra. E a palavra foi uma palavra da Sunamita. Todos nós conhecemos, né? A história da Sunamita. Não sei se você conhece, mas se você não conhece, você vai conhecer, né? É aquela mulher que não podia ter filho, né? E o profeta de Deus disse para ela que no ano seguinte ela estaria com um filho. É interessante, né? Quando a gente vê na Bíblia que algumas mulheres não podiam gerar filhos, mas a promessa de Deus, através da vida do profeta, né? Do homem de Deus que falou, aconteceu, né? Então, a gente vê algo importante, né? Nessa palavra. E, de madrugada, o Senhor me levantou e eu me levantei com essa frase: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem contigo? E eu dizia: vai tudo bem, sim. Né? Aí você pode pensar, imaginar, mas será que vai tudo bem comigo mesmo? Será que está tudo bem comigo mesmo? Mas uma coisa é importante, irmãos, é que a gente precisa manter essa palavra de Deus na nossa vida. Sabe o que eu achei mais interessante? Que quando eu fui pesquisar, né? Se você observar, está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 25. Anota aí, depois você procura,
mas procure mesmo. Segundo a Reis, né? Capítulo 4, versículo 25, diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com um homem de Deus ao Monte Carmelo, é onde se encontrava o profeta Eliseu. Vendo de longe o homem de Deus, disse ao seu subordinado, né? Ao seu servo, né? Corre lá. E ele correu, né? E a pergunta dele foi essa: vai tudo bem contigo? A resposta que ela deu para ele foi: vai tudo bem. Mas, na verdade, não estava bem. Na verdade, não estava bem, né? Mas por quê? Olha só, aqui a gente tira um ensinamento muito grande. Porque, às vezes, a gente conta para as pessoas erradas, sabe? Aquilo que a gente deseja que Deus faça na nossa vida. Daquilo que Deus, entendeu? Pode fazer na nossa vida. Ela poderia ter falado para ele, mas ela disse: não, eu quero falar com o profeta. Agora, observe lá na frente. Ele diz: vai tudo bem contigo? Aí ele diz: vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? Amado, o filho dela ficou em casa. Ele tinha morrido. Entendeu? O filho dela tinha morrido. Agora, observe o texto. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, o que foi que ela fez? Ela abraçou, ela se prostrou diante do homem de Deus e narrou o problema. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que muitas vezes nós precisamos procurar o Senhor Jesus. Aí você sai procurando todo mundo, contando para todo mundo o seu sonho, aquilo que você quer, entendeu? E você esqueceu de contar para a pessoa mais principal. Quem era? O seu Deus. Por isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, porque Ele tudo vê e tudo Ele ouve. Irmãos, a gente precisa aprender algumas coisas. Porque tem muita gente que está ao nosso lado, mas não está de acordo com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que Deus quer realizar na sua vida. E aí a gente cai nessa onda de querer compartilhar. Eu vou dizer uma coisa para você: eu tenho um defeito muito grande, que às vezes eu compartilho os meus sonhos com pessoas, né, que ela não acredita que o Deus que eu sirvo é capaz de realizar. É a mesma coisa que acontece com você. Sabe por quê, meu querido? Tem pessoas que torcem contra você. Tem pessoas que só querem andar com você para descobrir alguma coisa de você, para, numa oportunidade, querer passar na sua cara, né? Que a gente usa esse nome cara, na verdade, o nosso rosto, né? Então, ou aquelas que, em vez de dizer, vai nessa fé, minha irmã, Deus vai te conceder, ela diz o contrário. Olha para você. Quem é você para poder possuir isso? Quem é você para ter isso? E às vezes a gente acaba esquecendo que o Deus que pegou os 5 pães e os 2 peixes alimentou mais de 20 mil pessoas. E às vezes nós esquecemos que esse Deus, que quando o mundo era um caos, e ele disse o quê? Haja luz e houve luz. Né? Então ele criou. E como foi que ele criou? Ele criou pela palavra. Então, muitas vezes, nós usamos a nossa palavra para falar para as pessoas que não estão na mesma fé com a gente, não estão no mesmo espírito com a gente. E aí a gente diz: mas por que, Senhor, as coisas não acontecem? É porque, infelizmente, nós temos pessoas que elas são contra aquilo que você tem sonhado, aquilo que Deus tem plantado no teu coração. Então, não olhe para a dificuldade, olhe para o Deus que tudo pode. É por isso que nós estamos vivendo essa semana de oração. Essa semana de oração é para isso. É uma semana para a gente se fortalecer. É uma semana para a gente poder glorificar o Senhor. Pode ter acontecido alguma coisa errada hoje, ontem, hoje, e vai acontecer amanhã, não tem problema. O problema é a gente permanecer firme no nosso propósito.
porque Deus vai nos abençoar. Primeiro vem a tempestade, para depois vir o quê? A bonança. Infelizmente, tem muita gente que desiste da metade do caminho. Tem muita gente que desiste da metade do caminho. Tem muitas pessoas que não levam a sua vida, né, de oração a sério, não levam a sua vida da leitura da palavra a sério, mas vive no mundo voando, né? E questionando a Deus. A gente pode questionar a Deus? Pode, não tem problema nenhum. O salmista Davi, certa vez, ele disse: eu derramei diante do Senhor as minhas queixas. Ele se queixou diante do Senhor. Sabe o que estava dizendo? Olha, eu abri o meu coração para o Senhor. Por isso que a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Que a gente precisa abrir o nosso coração para a pessoa certa. Para a pessoa certa. E a pessoa certa é a pessoa que você vai olhar para a vida dela. Se essa pessoa vai estar feliz ou não com aquilo que você vai estar conquistando. Porque se a pessoa olhar para você com um olhar de desprezo, né? De dizer, você pode, porque você pode, essa pessoa, infelizmente, ela tem um espírito de inveja. Ela tem um espírito nela que precisa ser liberto. Você precisa orar por ela, porque essa pessoa ela não quer que você conquiste ou que você tenha. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado de saber com quem nós estamos falando os nossos sonhos. Saber com quem nós estamos conversando dos nossos sonhos. Por isso que é muito importante. Então, quando você olha para esse texto, né? Foi o texto da madrugada que Deus me deu e eu fiquei pensando, vai tudo bem contigo, Flávio? E eu dizia, Senhor, tu sabe que não vai. Mas se alguém me perguntar, vai tudo bem contigo? A minha resposta é, vai tudo bem. Porque quando aquela pessoa não estiver perto de mim, eu vou fazer aquela oração sincera. Senhor, tu sabe que não vai. Tu sabe que não está. Mas eu não sei qual é a intenção da pergunta que essa pessoa está me fazendo. Porque o inimigo também trabalha na vida de pessoas, irmãos. O inimigo também trabalha na vida de pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus. Por isso que muitas vezes a gente fica assim, vamos orar pelas pessoas. Podemos orar, claro, é o papel nosso é orar. Mas quando você ora, saiba de uma coisa, que a carga espiritual daquela pessoa, você está abraçando. Tá? Você está abraçando ela. Por isso que você diz, está amarrada a minha vida não vai para frente, as coisas estão dando tudo para trás, eu não sei o que está acontecendo, pastor, eu não sei o que está acontecendo, fulano de tal, irmão fulano de tal. É isso que está acontecendo. Então você precisa ter sabedoria, porque tem muita gente que vai perguntar para você, porque só quer saber da sua vida, mas são pessoas que nem sequer tiram um tempo para poder orar por você. Pergunta para essa pessoa, você está orando por mim? Pergunta para essa pessoa, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Então, isso é fundamental. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento. Então, olha para a pessoa que você vai estar compartilhando os seus sonhos. Olha para a pessoa que você vai estar compartilhando alguma coisa. Porque, às vezes, essas pessoas só querem buscar de você informações. E isso atrasa, muitas vezes, a nossa vida. Por isso, quando a gente fala oração e jejum, é por uma causa, é por um motivo. E qual é o motivo que eu estou, essa semana, me preparando? Porque nós estamos preparando para quê? O que é que nós queremos que Deus faça na nossa vida? O que é que você quer? Então, não adianta, às vezes, a gente pegar frases lá fora, se a gente não observa aquela frase, o quanto ela está falando ao nosso coração. O salmista Davi sempre expressava isso. Ouve, ó Deus, a minha oração. Atende, Senhor, a minha súplica. E você pode observar que ele sempre estava falando com Deus. Ele não estava dizendo, olha meu exército, olha meu ajudador, olha, entendeu? Meus conselheiros. Não. Davi dizia, ouve, ó Deus,
a minha oração. Atende, Senhor, a minha súplica. Davi, ele estava rodeado de pessoas, por isso que a maioria dos salmos, né, que não é somente o salmo todo, não é somente de Davi, tem outros, salmo de Moisés, tem também de Asaf, né? Mas observe, faça a leitura deste salmo para você ver. E Davi sempre estava dizendo, Senhor, os meus inimigos, os meus adversários, Senhor, eles se levantaram contra mim. E muitos que se levantaram contra Davi e contra você, vai ser pessoas, muitas delas, do seu relacionamento, do seu convívio. Porque são essas pessoas que a gente abre muito o nosso coração. E muitas dessas pessoas não têm a fé que a gente tem. Não têm recebido a orientação que você tem recebido. Então, por isso é muito importante você pensar nisso nessa noite, né? E você saber de uma coisa, que os gigantes, eles se levantam, mas eles se levantam para cair. Eu não sei qual é o seu gigante de hoje, mas eu sei que você tem um gigante. E esse gigante, muitas vezes, ele quer nos paralisar. Ele quer nos mobilizar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, por isso que eu gosto de, quando eu faço as minhas orações, eu gosto sempre de citar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a base de tudo para a minha oração. Ela é a base. Então, quando eu olho aqui, quando você vê que o maior gigante foi aquele que Davi enfrentou, mas Davi enfrentou ele com o quê? Enfrentou ele no nome de quem? No nome de Jesus. Aliás, o Deus do exército. Eu vou contra você, não com espada, mas ele foi com o nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos. Então, podemos sofrer afronta? Podemos. Mas qual é o nosso papel diante das afrontas? É colocar isso diante de quem? De Deus. Deus. Coloca diante de Deus. Porque se você for fazer com as suas mãos, aí você perde. Mas quando você faz colocando Deus na frente e dizendo, Senhor, faz o que tu bem quer e o que tu bem pode, você vai estar neutralizando o inimigo. Então, Davi, ele venceu. Eu gosto muito de pensar nisso, né? E Davi ainda diz assim para o exército, e é o que eu quero deixar para você aqui, né? Você pode se colocar. Davi disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejar contra o filisteu. Entendeu? Que o seu coração não seja, nessa noite, desfalecido diante das afrontas que você sofreu, diante das lutas que você está vivendo. Mas creia no poder de Deus. Creia, acredite, porque a oração que você fez hoje daí na sua casa, ouve-me, ó Deus, Deus já está te ouvindo. Deus já está sondando os teus pensamentos. A Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos, não somente o nosso coração, Deus também sonda os nossos pensamentos. Deus já sabe aquilo que você vai estar falando, que você vai estar declarando. O Senhor já sabe. Mas declare com fé, para que o inimigo seja envergonhado pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Irmã Cida, ela vai estar orando agora nesse momento, tá bom? Irmã Cida, tem aí 5 minutos para a gente orar. Vamos orar, irmãos. Amém. Estenda a mão de vocês como ato de posição de mãos. Se você lembra de um posto de saúde em direção à sua casa, e coloque suas mãos em direção desse posto, da UPAs, e vamos clamar pelos enfermos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai,
Mais uma vez nós nos colocamos, ó Pai, com o ato de posição de mãos, ó Deus, sabendo, ó Pai, que o Senhor vai, ó Deus, a favor, Senhor, de cada pessoa que estão enfermo, Pai, que se encontra numa UPA, num hospital, ó Deus, ou até mesmo na sua casa, Senhor. Pessoas, ó Pai, que nos procuraram, ó Deus, pedindo a nossa oração, a nossa súplica, Pai, e nós, como igreja, nos colocamos na Tua presença, Senhor, a favor, Deus, de cada pessoa, Deus, que tem nos procurado, pedido oração, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, em uma sala de cirurgia, Deus, em uma UTI, meu Pai, precisando, Deus, da Tua intervenção, Senhor, da cura, do milagre, Senhor, em nome de Jesus, estenda sua mão, Senhor, sobre a UPA do 24 horas do Tatuquara, Pai, Deus, eu direciono minha mão sobre aquela UPA, também, Senhor, sobre o posto do Rio Bonito, Senhor, Deus, em nome de Jesus, essa semana eu tive ali, ó Deus, e eu vi muitas pessoas naquela ala, Deus, para fazer o teste, Pai, pessoas que estão, Senhor, com o vírus, meu Pai, ou suspeitos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão, Senhor, de poder, libertando, Deus, tirando, Senhor, toda a enfermidade, Pai. Deus, o Senhor, Deus levou sobre si todas as enfermidades. Ó Deus, tudo, Senhor, todos os cativos, ó Pai, sobre ti, Senhor. E nós estamos enfrentando momentos difíceis, Pai. Mas, ó Deus, sabemos que o Senhor está no comando, no controle, Senhor, porque se o Senhor estivesse fora do controle, a situação saía do comando, meu Deus, saía da direção, meu Pai. Mas o Senhor ainda continua, Pai, na frente dessa batalha, Deus, porque nós estávamos lendo lá em Juízes, muitos se levantaram, muitos vieram, ó Pai, para guerrear, mas o Senhor Deus fez cair os fortes, ó Pai. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, ao favor de cada clamor, meu Deus. Vai, Senhor, tendo misericórdia dos pastores que estão passando por essa crise, Deus, dessa doença, Pai. Deus, de outros ministérios, meu Pai. Olha para a nossa igreja, Deus, fortalece teu povo, liberta o que precisa de libertação, Senhor. Ó Deus, converte o teu povo por completo, Pai. Eu oro em nome de Jesus, declarando, Senhor, a vitória sobre cada um, ó Pai. Como disse esse salmo, que o Senhor está ouvindo a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa oração. Pois é em nome de Jesus que eu oro, declarando todos abençoados e fora do alcance do maligno. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória seja dado o nome do Senhor. Amém, Jesus. Deus Amém. abençoe vocês, meus irmãos. Amanhã nós Amém. estaremos aqui novamente, nesse mesmo propósito. Amém. Creia na sua vitória, creia na sua conquista. Amém, Não Jesus. existe vitória sem luta, saiba disso. Mas se mantenha posicionado na frente da batalha, porque o nosso general já está lá. O nosso general é o Amém. Senhor Jesus. Glória a Então, Deus. continue firme, continue glorificando e louvando o nome do Senhor. Às vezes, as nossas batalhas não virá pela palavra, ela virá pela adoração. Então, adore ao Senhor, louve ao Senhor, cante, tá? Para que os males sejam dissipados da sua vida e da sua casa. Teve vitória do povo de Deus que foi conquistado pelo louvor. Então, louve ao Amém. Senhor, glorifique ao Senhor. Ah, eu não sei cantar, não importa, mas diga que o nome do Senhor é lindo, que Ele é maravilhoso, que o nome dEle é poderoso, que Ele pode tudo. Você já está louvando ao Senhor. Você não precisa saber cantar bonito. O que você precisa é adorar a Deus em espírito e em verdade. É aquilo que está no nosso coração. Às vezes nós imitamos cantores, pessoas, mas você não precisa fazer isso. O que você precisa é, com a sua própria boca, abrir ela e glorificar o nome do Senhor. Não importa se as pessoas vão dizer, você não sabe cantar. Eu não estou aqui para ser o melhor cantor, eu estou aqui para adorar a Deus.
porque Deus Nossa. sabe o que está saindo do teu coração, que é gratidão por Ele. Então, continue louvando o nome do Senhor. Louve o Senhor, adore ao Senhor em qualquer circunstância. E você vai ver que a sua vitória, cada dia mais, se aproximará para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui realizando este culto ou esta jornada de oração e de jejum para a glória de Deus. Convide os seus irmãos, convide pessoas, passa para frente aquilo que você está recebendo aí do Zoom, da plataforma do Zoom, né? E lembrando que também, logo mais, a gente vai estar também disponibilizando no nosso no canal do YouTube, né? Então, outras pessoas vão estar também nos assistindo e participando desse momento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.